Glorificado seja o nome do nosso Deus, irmãos. A paz de Deus esteja em cada coração nesta hora abençoada. Com reverência e temor, nos colocamos diante do Senhor para juntos buscarmos em Sua palavra o alimento que sustenta, a direção que guia e a força que consola. Não estamos aqui por acaso, mas sim porque o Senhor preparou esta oportunidade para falarmos com Ele e ouvirmos a sua voz. Louvado seja o nome de Jesus. Com humildade e gratidão, vamos agora ao texto sagrado. Para a edificação de nossas almas, leremos o livro de Lucas, capítulo 10. Depois disso, designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: Grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem alparcas, e a ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: paz seja nesta casa. E, se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa, e em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos puserem diante. E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Mas, em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei: até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei, com tudo isso, que já o reino de Deus é chegado a vós. E digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado as maravilhas que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido, assentadas em saco e cinza. Portanto, para Tiro e Sidom haverá mais tolerância no juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te elevas até ao céu, até ao inferno serás abatida. Quem vos ouve a vós, a mim me ouve, e quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: Eu vi a Satanás, como raio, cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Naquela mesma hora, exultou Jesus no Espírito Santo e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Tudo por meu Pai me foi entregue. E ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E, voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular: Bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes. Porque vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes, e não o viram, e ouvir o que ouvis, e não o ouviram. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó,
e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo, também um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3, te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele? Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Somente esses versos. Santo é o nome do Senhor. Amém. Glória a Jesus, irmãos. Que virtude sentimos quando ouvimos essa palavra. O coração se aquece, a alma se humilha, e o Espírito de Deus começa a revelar o que há de mais profundo nesta porção bendita. A leitura que fizemos nos leva a um cenário de grande envio, instrução e revelação. O Senhor não estava apenas preparando os 70 para uma missão terrena, mas moldando corações para um propósito eterno. Ele os enviou como cordeiros em meio a lobos, mostrando que o caminho da obra não seria fácil, mas seria santo. Não com poder humano, nem com recurso próprio, mas com fé, obediência e dependência total de Deus. Não leveis bolsa, nem alforge, nem alparcas. O Senhor está nos ensinando que a obra não se faz com aquilo que o homem pensa possuir, mas com aquilo que Deus quer operar. É impressionante como o Mestre nos revela princípios eternos com ações tão simples. Ele os envia 2 a 2. Por que isso? Porque na comunhão há força. Porque na união o inimigo não tem espaço. Porque a obra de Deus não se faz sozinho, mas em corpo, em amor e com humildade. Quando ele diz: a seara é grande, mas poucos são os obreiros. É como se o Senhor estivesse olhando para os campos deste mundo, cheios de almas aflitas, sedentas, perdidas, esperando por alguém que leve a paz de Deus. Irmãos, o clamor do céu ainda ecoa nos dias de hoje. Rogai ao Senhor da seara. E essa oração não é passiva. É uma súplica que envolve entrega. Quem ora pedindo obreiros está dizendo: Eis-me aqui, se for a tua vontade. E quando o Senhor diz para não saudar ninguém pelo caminho, não está nos ensinando frieza ou indiferença, mas urgência. O tempo da visita de Deus é curto, é específico, e o servo não pode se distrair com aquilo que não é parte da missão. Ao entrarem nas casas, deveriam saudar com paz. Irmãos, quantas casas hoje estão precisando ouvir? Paz seja nesta casa. Quantos lares sem direção, sem esperança, sem descanso, aguardando por alguém que leve a presença de Deus. E se houver ali um filho da paz, a bênção repousará. Mas, se não houver, ela volta. Porque a paz de Deus não se perde. Ela não é rejeitada em vão. Ela sempre encontra um lugar de repouso, mesmo que não seja ali. O ensinamento do Senhor ao instruí-los a comer o que lhes fosse oferecido, a permanecer na mesma casa, revela também a simplicidade e o contentamento que devem habitar no coração do servo. Não se trata de busca por conforto ou escolha pessoal,
mas de aceitar com gratidão o que o Senhor prover. E ele ainda os adverte: se forem recebidos, curem, abençoem, anunciem o reino. Mas, se forem rejeitados, sigam adiante, testificando que o reino chegou, mesmo que não tenham crido. O reino de Deus não depende da aceitação humana para ser real. Ele é, porque Deus é. E é por isso que Jesus declara: digo-vos que mais tolerância haverá para Sodoma do que para aquela cidade. Aqui está um peso espiritual muito grande, irmãos. As cidades que ouviram e não creram, que viram e não se arrependeram, estão sob juízo mais severo do que aquelas que nem viram. Porque quem recebe luz, mas recusa, torna-se mais responsável. O Senhor, com firmeza e dor na alma, exclama: ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaída! Que palavras pesadas! Não são palavras de ódio, são palavras de lamento. É o choro de um Deus que ofereceu salvação e foi rejeitado. E quando ele menciona Cafarnaum, que se exaltava, ele mostra que todo o orgulho humano será abatido. Toda altivez será trazida ao pó. Não é a cidade, não é o nome, não é a fama que conta diante de Deus, mas o coração quebrantado. E quando os 70 voltam cheios de alegria, dizendo que até os demônios se sujeitam, o Senhor traz um ensinamento que muda tudo. Não vos alegreis por isso, mas porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Aleluia! Glorificado seja Deus! A verdadeira alegria não está no que fazemos, mas em quem somos para Deus. O poder que Ele nos dá é tremendo, é real, mas nada se compara à certeza de sermos salvos, conhecidos no céu, amados pelo Pai. Louvado seja o nome do Senhor! O Espírito de Deus ainda está falando conosco. Há um rio de revelação fluindo desta palavra, e sentimos que o Senhor quer nos levar mais fundo. O que acabamos de ouvir nos mostra que há um chamado para olhar além das conquistas espirituais e voltar o coração para o céu. Porque os discípulos estavam alegres pelos sinais, pelos milagres, pelas manifestações visíveis do poder, mas o Senhor os conduziu àquilo que é eterno. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Irmãos, há algo maior do que expulsar demônios, curar enfermos ou profetizar. É saber que temos um lugar no céu, uma morada preparada, uma salvação assegurada pelo sangue do Cordeiro. Nada é mais precioso do que isso. E logo após essa instrução, o Senhor Jesus exulta no Espírito Santo. Esse momento é precioso, pois revela a alegria íntima de Cristo diante da vontade do Pai. Ele diz: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Ó irmãos, isso quebra toda a arrogância humana. A sabedoria de Deus não se revela pela mente humana, mas pelo Espírito. Os grandes, os que confiam em sua própria inteligência, não compreendem. Mas os pequenos, os humildes, os que se colocam como crianças diante de Deus, esses recebem a revelação. Por isso, quantas vezes vemos irmãos simples, de pouca instrução, mas que quando abrem a boca para falar da palavra, sentimos o céu descer. Porque é o Espírito que revela. Porque a graça não depende da mente, mas da comunhão com Deus. E o Senhor continua: tudo por meu Pai me foi entregue. Aqui há uma declaração de autoridade espiritual. Jesus está mostrando que há um elo inseparável entre o Pai e o Filho, e que só conhece o Pai aquele a quem o Filho quiser revelar. Isso nos mostra que conhecer a Deus não é fruto de esforço humano, mas de revelação concedida por Jesus. Por isso, se hoje conhecemos a graça, se sentimos a presença do Pai, é porque o Filho nos revelou, é porque fomos alcançados. Isso é motivo de profunda gratidão. Não fomos nós que o achamos. Foi Ele que nos escolheu. Foi Ele que nos chamou. E então Jesus volta-se aos discípulos e lhes diz: bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes. Isso nos toca profundamente, porque há uma geração privilegiada ali, diante do Messias, ouvindo suas palavras, presenciando seus milagres.
Mas ele diz que muitos profetas e reis desejaram ver e ouvir o que eles estavam experimentando e não puderam. Irmãos, isso fala de oportunidade, de valorizar o tempo da visitação. Quantas vezes o Senhor está falando, está se manifestando e corremos o risco de não valorizar? Há bênçãos que não se repetem. Há momentos que são únicos. Que nossos olhos espirituais estejam abertos para reconhecer o dia da salvação. Na sequência, surge um doutor da lei, alguém que conhecia bem a letra, mas não tinha o espírito, e tenta ao Senhor com uma pergunta: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Irmãos, herança não se conquista por mérito, mas por filiação. Só herda quem é filho. Mas o Senhor, com sabedoria, responde perguntando: O que está escrito na lei? Como lês? Jesus sempre leva o homem a refletir sobre a própria consciência. E ele responde corretamente: Amarás ao Senhor teu Deus, e ao teu próximo como a ti mesmo. O Senhor confirma a resposta, mas ele ainda quer se justificar e pergunta: Quem é o meu próximo? E então, Jesus conta a parábola do bom samaritano. Irmãos, essa parábola é uma flecha direta ao coração religioso e uma luz sobre o verdadeiro amor. Um homem caído, ferido, abandonado, é ignorado por um sacerdote e por um levita, ambos representantes da religião da época. Mas quem se compadece é um samaritano, um povo desprezado pelos judeus. Isso quebra paradigmas. O amor não está na posição, na função ou no título. O amor está na atitude. O Senhor está mostrando que o verdadeiro próximo é aquele que age com compaixão, que se move com misericórdia. E o samaritano não apenas socorre, mas trata, cuida, paga, acompanha. Isso fala de compromisso com o outro. Isso fala de amor que permanece. Ao final, Jesus pergunta: Qual foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E a resposta é clara: O que usou de misericórdia. Então o Senhor ordena: Vai e faze da mesma maneira. Isso nos confronta, porque não é suficiente conhecer a verdade. É preciso vivê-la. O conhecimento sem prática não gera vida. A fé sem obras é morta. O amor que não se manifesta em ação é discurso vazio. Que sejamos achados como servos, que não apenas ouvem, mas que vivem a palavra. Aleluia! O Espírito de Deus ainda tem mais para nos ensinar. E agora, queridos irmãos, ao prosseguirmos neste momento de reverência diante do Senhor, o nosso coração se volta para a parte final deste capítulo que lemos. E o que vemos é algo tão singelo, mas de uma profundidade celestial. O encontro do Senhor com Marta e Maria. Uma cena doméstica, uma casa simples, uma ocasião aparentemente comum, mas que nos revela um dos contrastes mais profundos entre o zelo humano e a verdadeira adoração. Jesus entra na aldeia e é recebido por Marta, e logo sua irmã Maria se assenta aos pés do Mestre para ouvir a sua palavra. Mas Marta, aflita com os muitos serviços, aproxima-se e diz: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E aqui, irmãos, o Senhor nos revela algo precioso. Ele responde: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Que resposta gloriosa! Que verdade poderosa! Marta representava o zelo, a ação, o movimento, mas Maria escolheu o lugar da adoração, do silêncio, da escuta. Quantas vezes nos encontramos como Marta, preocupados, ansiosos, tentando fazer tudo, organizando, servindo, mas esquecendo de simplesmente estar aos pés de Jesus? E o Senhor não repreende Marta por servir, mas por estar distraída com o serviço a ponto de perder o essencial, a presença. Isso nos ensina que, mesmo fazendo algo bom, podemos perder o melhor. Quantos irmãos estão na casa de Deus, ativos, envolvidos, mas espiritualmente distantes? Trabalham, cantam, organizam, mas não se assentam mais aos pés do Senhor. Não param mais para ouvir a sua voz. Vivem com o coração agitado, ansioso, sem desfrutar da paz que excede o entendimento.
Maria, por outro lado, não permitiu que o momento fosse perdido. Ela escolheu. Ela decidiu parar tudo para ouvir. E o Senhor disse que essa parte não lhe seria tirada. Isso é uma promessa, irmãos. O que você recebe aos pés do Senhor é eterno. Ninguém pode roubar. O que você ouve dele, o que você aprende em silêncio e comunhão, isso é selado no coração. Essa cena também nos mostra que o Senhor não está buscando performance, mas presença. Ele quer o coração. Ele não se impressiona com a quantidade do que fazemos, mas com a qualidade da nossa entrega. Ele não quer apenas que sirvamos a Ele com as mãos, mas que estejamos rendidos com a alma. Marta estava perto, mas ocupada demais para perceber quem estava em sua casa. Maria estava aos pés, em adoração. E o Senhor deixou claro qual é a melhor parte. Há aqui também uma revelação para os nossos dias. Vivemos em um tempo de correria, de distrações, de muitas vozes, de excesso de tarefas. E o inimigo, sabendo disso, tenta nos afastar do essencial, estar com o Senhor. Ele sabe que, se nos manter ocupados demais, mesmo com coisas boas, acabamos secos por dentro. Acabamos vazios, ainda que envolvidos. O Senhor está nos chamando, irmãos. Ele está dizendo: escolha a boa parte. Deixe a ansiedade. Deixe a agitação. Venha para os meus pés. Ouça a minha voz. E essa porção ninguém poderá tirar. E não podemos deixar de observar também a sensibilidade de Maria. Quantos detalhes foram escritos neste capítulo, mas o Espírito de Deus permitiu que esta cena terminasse a narrativa, como se quisesse fechar com chave de ouro, apontando para o verdadeiro lugar do discípulo, aos pés do Mestre. O Senhor encerra este capítulo falando de escolha. Marta escolheu o serviço. Maria escolheu a adoração. E a pergunta que fica para cada um de nós nesta hora é: o que temos escolhido? Estamos ocupados demais para ouvir o Senhor? Ou temos separado tempo para a comunhão? A presença dele está em nossa casa, mas será que temos nos assentado para ouvir? O servo de Deus aprende a discernir o tempo da visitação, aquele momento que não volta, aquela palavra que muda tudo, aquela voz que aquece o coração. E quando ele fala, tudo se alinha, tudo se aquieta, tudo se transforma. O coração aflito encontra paz, a alma cansada encontra descanso, porque uma só coisa é necessária, e Maria escolheu a boa parte. Aleluia! Glorificado seja o nome do nosso Salvador. Ó, irmãos amados, que presença sentimos nesta hora. Que graça há em poder nos deter diante desta palavra viva, que atravessa os séculos e ainda hoje encontra morada em corações sedentos. É como se o Senhor estivesse caminhando no meio de nós, olhando para cada alma, chamando pelo nome, dizendo: eu estou aqui e quero cear contigo. Há um peso de glória que nos envolve, uma unção suave que desce sobre o nosso ser. O Espírito de Deus está nos visitando, não com barulho ou alarde, mas com aquela ternura que só o céu sabe trazer. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo nesta hora. Quantos de nós estamos vivendo como Marta, irmãos? Aflitos, ansiosos, divididos entre 1000 preocupações, a cabeça cheia de compromissos, o coração sobrecarregado e a alma quase sem força. Mas o Senhor vem ao nosso encontro e nos chama pelo nome. Marta, Marta. Ele nos chama 2 vezes, como quem quer nos despertar, como quem está batendo a porta e dizendo: deixa eu entrar, deixa eu ser o centro, escolhe a boa parte. Ah, irmãos, não percamos mais tempo. Não deixemos que a correria nos roube a presença de Deus. Não deixemos que a agitação da vida nos separe do lugar mais precioso, os pés de Jesus. Talvez hoje alguém esteja se sentindo como aquele homem caído no caminho de Jericó, espancado pela vida, ferido por palavras, assaltado por perdas, deixado de lado por quem devia ajudar. Quantas almas estão meio mortas, esperando que alguém pare, se aproxime, se compadeça. E o Senhor está dizendo: seja você o samaritano, seja você o vaso do meu amor.
Irmãos, não passemos de largo. Não fechemos os olhos para a dor do próximo. Porque o que o Senhor espera de nós não é um discurso religioso, mas um coração movido de íntima compaixão. Há vidas que só serão alcançadas se nós nos movermos, se sairmos da nossa zona de conforto, se pararmos o que estamos fazendo para tocar as feridas de alguém com azeite e vinho. E talvez você não tenha forças para fazer isso agora. Talvez você seja o ferido. E se for assim, o Senhor está te dizendo: eu sou o samaritano nesta hora. Ele é aquele que vê a tua dor e se aproxima mesmo quando todos se afastam. Ele é o que trata das feridas que ninguém vê. Ele é o que te coloca sobre a sua cavalgadura e te leva até a estalagem. Aleluia! Ele te cuida com carinho e ainda diz: eu voltarei para ver como você está. O Senhor não nos deixa pelo caminho. Ele não nos abandona em meio ao processo. Ele começa a boa obra e é fiel para completá-la. E quanto aos 70 que voltaram com alegria dizendo que os espíritos se lhes sujeitavam, o Senhor os leva a olhar para cima. Ele muda o foco. Ele tira os olhos da vitória momentânea e aponta para o céu. Porque os sinais passam, as emoções passam, mas a salvação permanece. E ele diz: alegrai-vos, porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Que alegria é essa, irmãos? Não é uma alegria superficial, mas uma alegria que nasce do Espírito. Uma alegria que atravessa lágrimas, que resiste à dor, que permanece mesmo em meio à luta. A alegria da salvação é o bem mais precioso de um servo de Deus. Pode faltar tudo, mas se tivermos essa certeza, seguimos firmes. E quando Jesus exulta no Espírito e diz: graças te dou, ó Pai, porque revelaste aos pequeninos, ele está incluindo a mim e a você. Não somos sábios segundo o mundo. Não temos, muitas vezes, nem como explicar o que sentimos. Mas quando Deus fala conosco, tudo muda. Somos os pequeninos que recebem revelação. Somos os pequenos vasos que, mesmo frágeis, carregam o tesouro da graça. Isso é motivo de profunda gratidão. Como não nos emocionarmos ao saber que o Criador do céu e da terra se revela aos simples? Como não se quebrantar ao perceber que o Altíssimo se inclina para falar conosco? Ah, irmãos, que possamos hoje escolher a boa parte. Que possamos, mesmo em meio às muitas tarefas, silenciar a alma e nos assentar aos pés do Mestre. Que possamos entender que uma só coisa é necessária: estar com Ele. Porque quando estamos com Ele, tudo se alinha. Quando ouvimos sua voz, até o deserto floresce. E mesmo que as lutas venham, temos onde firmar os pés. O Senhor está chamando. O Senhor está visitando. O Senhor está esperando. O altar está aceso e a presença dele é real. E neste momento, cada coração se abra e cada alma se renda. E que possamos dizer com lágrimas nos olhos e fé no peito: Senhor, eu quero estar aos teus pés. Eu escolho a boa parte. Eu não abro mão da tua presença. Bendito seja o Senhor que fala conosco com tanta clareza, com tanto amor e misericórdia. E agora, ao trazermos essa palavra para dentro da nossa vida, não podemos apenas admirar sua beleza ou sentir sua emoção. Precisamos permitir que ela nos transforme. O Senhor não nos mostrou essas verdades apenas para nos tocar por um instante, mas para nos mudar por inteiro. A aplicação desta porção da palavra começa com uma pergunta direta: temos escolhido a boa parte? Ou temos vivido como Marta, permitindo que o barulho da rotina e as pressões do dia a dia sufoquem o tempo com Deus? Quantas vezes acordamos já tomados de aflição, preocupações nos envolvendo antes mesmo de abrirmos os olhos? E o dia passa como um vento. Corre, vozes, exigências, tarefas. Chega a noite, o corpo cansado e a alma em silêncio, esperando por algo que não recebeu. O Senhor, irmãos, não quer apenas estar presente em nossa vida como um espectador. Ele quer habitar. Ele quer comunhão. E isso só se vive quando escolhemos parar para ouvi-lo. Assim como Maria, é preciso sentar.
É preciso desligar-se do exterior para abrir-se ao interior. É preciso calar tudo ao redor para ouvir a voz que sustenta. Essa palavra também nos leva a refletir sobre a forma como temos nos relacionado com o próximo. O samaritano não questionou a origem, a religião ou a causa da queda daquele homem ferido. Ele simplesmente amou. E quanto a nós? Temos passado de largo diante das dores dos outros? Temos racionalizado a miséria alheia para justificar nossa omissão? Ou temos sido resposta de Deus para quem precisa? A verdadeira espiritualidade se manifesta na prática. Quem ama a Deus, cuida do próximo. Quem é cheio do Espírito, se move com compaixão. A nossa fé precisa ter mãos que tocam, olhos que veem, ouvidos que escutam e pés que se aproximam. E talvez você esteja pensando, mas eu também preciso de cuidado. Eu também estou ferido. Então receba esta verdade. O Senhor é o bom samaritano da tua alma. Ele viu o teu estado. Ele se aproximou. Ele tratou tuas feridas com azeite da unção e vinho da alegria. E ainda prometeu: eu voltarei. Ele não te deixará sozinho. Ele te levantará. Ele cuidará de ti até que tenhas força para caminhar novamente. E quando esse dia chegar, você será enviado para cuidar de outros. Aquele que foi ferido se tornará instrumento de cura. Aquele que chorou consolará outros com o consolo que recebeu. E sobre os 70 que voltaram cheios de alegria, quantas vezes também nós nos alegramos com vitórias, com bênçãos visíveis, com sinais. Mas o Senhor nos chama para uma alegria maior. Saber que o nosso nome está escrito nos céus. Irmão, irmã, você pode até não ter alcançado tudo o que sonha aqui. Pode não ter visto certas promessas se cumprirem ainda. Mas se teu nome está no livro da vida, você tem tudo. Se você é conhecido no céu, você é rico. Se você tem a certeza da salvação, você é mais do que vencedor. Essa é a alegria que ninguém pode tirar. E, por fim, a revelação aos pequeninos. Como essa expressão nos envolve. Não precisamos ser grandes aos olhos do mundo. Não precisamos provar nada a ninguém. Basta sermos pequeninos diante de Deus. Humildes, dependentes, com o coração quebrantado. É para esses que o céu se abre. É nesses que a glória repousa. O Senhor esconde dos sábios e revela aos que se humilham. E isso deve nos levar a uma vida de simplicidade espiritual. Nada de vaidade, nada de competição, nada de aparência. Apenas um coração que diz: Senhor, fala comigo, quero te conhecer, revela-te a mim. Essa palavra nos chama para uma escolha. Ela nos confronta com o tipo de vida que estamos levando. É tempo de priorizar o que é eterno. É tempo de parar de correr atrás do que passa e buscar o que permanece. É tempo de abrir a porta da casa para Jesus, mas também de sentar-se aos seus pés. Ele está nos chamando para isso. Que possamos, com sinceridade, examinar nossas escolhas, nossos afetos, nossas atitudes, e que cada um de nós possa dizer com verdade: Senhor, eu escolho a boa parte. Eu escolho a tua presença acima de tudo. Mãe, Deus seja louvado, irmãos. Que glorioso é saber que, mesmo sendo tão falhos, temos um Deus que não desiste de falar conosco. Um Deus que insiste em nos visitar, em nos chamar de volta para os seus pés. Ao encerrarmos esta palavra que o Senhor nos deu, nossos corações devem estar cheios de temor, mas também de consolo, porque Ele não nos falou com dureza, mas com amor. Ele não nos acusou, mas nos atraiu. Ele nos mostrou que há um lugar preparado para cada um de nós, e que esse lugar não está na correria do mundo, nem na ansiedade das muitas ocupações, mas sim na quietude da comunhão com Ele. Esta porção da palavra nos ensinou que o reino de Deus não é apenas um conceito espiritual distante, mas uma realidade que chega até nós. Ele se manifesta quando obedecemos, quando servimos, quando amamos, quando nos rendemos. Ele chega quando levamos a paz a uma casa. Ele chega quando nos compadecemos do ferido. Ele chega quando nos assentamos aos pés de Jesus e ouvimos sua voz.
O reino não é um lugar a ser visitado, é uma presença a ser vivida. E essa presença está aqui, agora, falando, tocando, restaurando. A voz do Senhor hoje nos chamou para uma mudança de postura. Não basta ser ativo, é preciso ser sensível. Não basta estar perto da casa do Senhor, é necessário estar em comunhão com Ele. Não basta ouvir com os ouvidos, é preciso entender com o coração. E essa compreensão só vem quando deixamos de lado as distrações e escolhemos a boa parte. Marta fez o que parecia certo aos olhos humanos, mas Maria fez o que era eterno aos olhos de Deus. E hoje o Senhor quer que cada um de nós faça essa escolha. Ele não vai forçar, ele não vai impor, mas ele está dizendo com doçura e firmeza: uma só coisa é necessária. Também aprendemos com o exemplo do samaritano que o verdadeiro próximo é aquele que se move com misericórdia. Isso nos convida a viver uma fé prática, viva, coerente. Não podemos continuar passando de largo diante das necessidades. Não podemos fingir que não vimos. O amor que Deus derramou em nossos corações precisa ser transbordado. O mesmo Cristo que nos curou agora deseja nos usar para curar outros. A compaixão que nos alcançou deve agora nos impulsionar. E aos 70, o Senhor ensinou algo tão sublime. Não vos alegreis apenas pelos sinais, mas por saber que sois conhecidos no céu. Que palavra profunda! Isso nos realinha. Isso nos livra da vaidade espiritual, do orgulho velado, da busca por reconhecimento terreno. A maior conquista de um servo de Deus é ter o nome escrito no livro da vida. É poder andar nesta terra com os olhos no céu. É viver cada dia com a certeza de que, quando este tempo terminar, há um lugar preparado para nós. Não por mérito, não por força, mas pela graça, pela misericórdia, pelo sangue de Jesus. E quando ele exultou no Espírito e agradeceu ao Pai por revelar aos pequeninos, ele nos incluiu. Essa revelação não é para os que se acham grandes, mas para os que se rendem. E isso nos consola, porque mostra que não importa nossa formação, nossa condição, nossa história. O que importa é ter um coração aberto, sincero, disposto a ouvir e obedecer. O Senhor ainda revela, o Senhor ainda fala, o Senhor ainda se deixa encontrar por quem o busca com verdade. Por isso, ao concluir esta palavra, deixemos um compromisso firmado no altar. Escolher todos os dias a boa parte. Que cada manhã seja iniciada com a voz do Senhor. Que cada decisão seja guiada pelo Espírito. Que cada passo seja dado com fé. Que cada ferida que curamos seja para a glória de Deus. Que cada gesto de amor seja uma semente do reino. E que, quando o Senhor voltar, ou quando formos chamados, Ele nos encontre não apenas servindo, mas assentados aos seus pés, ouvindo sua voz e com o nome escrito no céu. Glorificado seja o nome do Senhor para sempre. Ele falou conosco, Ele nos visitou, Ele nos encheu da sua presença. E a Ele seja toda a honra, toda a glória e todo louvor, agora e eternamente. Santo Deus, eterno Pai, Senhor da seara e dono da vida, inclinamos agora nossos corações diante da Tua majestade, reconhecendo que sem Ti nada podemos fazer. Tu falaste conosco, Senhor. A Tua palavra foi clara, viva e poderosa. Sentimos o Teu toque, ouvimos a Tua voz. E agora, ó Pai, nos colocamos em oração, pedindo que essa semente que foi lançada não se perca, mas encontre solo fértil em nossos corações. Senhor, ajuda-nos a escolher a boa parte. Quantas vezes temos vivido como Marta, distraídos, ansiosos, afadigados com tantas coisas, e esquecemos de simplesmente estar aos Teus pés. Hoje compreendemos, ó Deus, que uma só coisa é necessária: a Tua presença. Dá-nos força para silenciar o mundo ao nosso redor, para calar as vozes da inquietação e abrir espaço para ouvir a Tua voz com atenção, com temor e com alegria. Queremos ser como Maria, Senhor. Queremos parar tudo para estar contigo. Ensina-nos, ó Pai, a escolher o que é eterno e não o que é passageiro.
Pai amado, também queremos interceder por todos os que estão caídos pelo caminho, feridos pelas dores da vida, espancados pelas lutas, deixados de lado por aqueles que deveriam estender a mão. Tu és o bom samaritano, Jesus. Tu és aquele que se aproxima, que toca com azeite, que derrama o vinho, que cura e carrega. Visita agora cada alma ferida. Levanta o cansado. Renova as forças do abatido. E se alguém se sente só, mostra que tu estás ao lado, como estalajadeiro fiel, que cuida, que sustenta, que vela. Ajuda-nos também, Senhor, a sermos instrumentos de misericórdia, que o nosso coração não seja indiferente à dor alheia, que tenhamos sensibilidade para ver quem precisa de ajuda, que não sejamos como o sacerdote ou o levita, que passaram de largo, mas que sejamos resposta, que sejamos ponte, que sejamos canal da Tua graça. Coloca em nós um amor verdadeiro, prático, comprometido, um amor que se move, que serve, que doa, que permanece. Pai de misericórdias, fortalece em nós a alegria da salvação. Não queremos nos gloriar por dons ou conquistas espirituais, mas sim por saber que o nosso nome está escrito nos céus. Ó Senhor, que tesouro é esse, que certeza bendita! Quando o mundo nos esquecer, quando os homens nos rejeitarem, quando as lutas vierem, que essa verdade nos sustente. Somos teus, somos conhecidos no céu, somos salvos pelo sangue do Cordeiro. Que nada nos roube essa alegria, que nenhuma luta nos tire essa certeza. E por fim, Senhor, ajuda-nos a sermos pequeninos. Livra-nos da soberba, da vaidade, da busca por reconhecimento. Ensina-nos a humildade. Revela-nos o teu coração. Que possamos viver uma fé simples, pura, obediente. Que sejamos vasos quebrados nas tuas mãos, para que a tua glória transborde através de nós. Que cada dia seja uma oportunidade de te conhecer mais, de andar contigo, de te ouvir, de te servir com verdade. Recebe esta oração, Senhor, como aroma suave diante de ti. Selamos esta palavra com fé, com temor e com gratidão. E rogamos, não nos deixes voltar à rotina como se nada tivesse acontecido. Marca-nos com esta visita, que esta palavra arda em nós por muitos dias, que ela produza frutos, que ela nos transforme. No nome santo e glorioso de Jesus Cristo, nosso Salvador, te oramos. Amém.